Destaques do mercado agrícola, Silmar César Miller. Bom dia, boa semana que está começando. Meu caro Otávio, muito bom dia aos amigos do Terra Viva, trocando de óculos aqui para enxergar melhor, né, Otavinho? Muito bom dia, boa semana. Você usa dois óculos, é isso? Um para perto, outro para longe? Um quebra-galho aqui e o outro é o oficial. Eu só tenho um quebra-galho que eu uso por conta da leitura, as letras são muito pequenininhas, o braço vai ficando curto, a gente vai aumentando, né, a distância. E por causa de celular também, que aí não dá, né? Aí não tem jeito. Mas eu tenho um quebra-galho aí, tenho vista boa, graças a Deus. Vamos lá para as últimas informações do agronegócio antes de outros assuntos. Com você. Tavinho, vamos começar pelo mercado agrícola, mercado financeiro. Mercado financeiro com o dólar operando em leve alta nesse momento, 0,2%, R$ 5,12 a cotação na moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações AB3 com queda de 0,4% nesse momento. Mercado recém abriu, muita coisa ainda vai rolar até o fechamento do pregão desta segunda-feira, início de semana. Petróleo, mesmo com a morte lá do presidente do Irã, país importante, exportador de petróleo com o mercado calmo nesse momento, até caindo um pouquinho. O preço do petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, queda de 0,1%, $83,90 o barril. Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas. Soja subindo, continua refletindo as preocupações com o tamanho das perdas no estado do Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, e também não só as perdas na lavoura, mas também preocupações com as exportações do Rio Grande do Sul, que usa o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande está com problemas também em termos de atracação de navios por causa dessas enchentes, porque isso causa efeitos também nessa saída lá para o mar da Lagoa dos Patos, então complica também a exportação. É sempre bom lembrar que o estado do Rio Grande do Sul é grande exportador de soja e também de farelo de soja, produtos derivados da soja, óleo também um pouquinho, mas principalmente soja em grão e farelo de soja, dos grandes exportadores, juntamente com o Mato Grosso e o Paraná. Portanto, o que está acontecendo no Porto do Rio Grande, por conta dessas enchentes, também afeta o fluxo das exportações. Alguns exportadores gaúchos tentando derivar suas exportações pelo Porto de Paranaguá, que acaba embolando também o Porto de Paranaguá, ou seja, uma coisa leva a confusão na outra. Então, soja sobe, até por conta dessa preocupação. Agora, 0,7% acima na Bolsa de Chicago, já havia subido na sexta-feira. Sobe também o mercado de prêmios. Prêmios são ágeis sobre os preços da Bolsa de Chicago. Ou seja, a Bolsa de Chicago nivela principalmente o mercado americano, e os prêmios aqui nivelam aqui as condições regionais de cada país. Então, os prêmios que estavam em queda estão subindo, até por conta também das preocupações com essas enchentes. Então, há um ágio sobre o preço da Bolsa de Chicago, que foi muito bem recebido aqui pelos produtores e exportadores, porque melhora bastante o preço interno aqui no Brasil. Estamos vendo altas boas dos preços internos na manhã desta segunda-feira, por conta principalmente dos prêmios. Milho com alta também, 1,2%. Trigo disparando no mercado internacional, havia perdido alguns pontos nos últimos dias, volta a subir de forma expressiva, refletindo preocupações com a safra da Rússia e também dos Estados Unidos, que podem ter perdas na produção por questões climáticas. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 1 ponto percentual, açúcar também alta, 1,7%, suco de laranja alta de 0,9%, na contramão está o café arábica cai um pouquinho, 0,9%, e o cacau, sim, esse tem mostrado muita volatilidade, sobe muito num dia, cai bastante no outro, hoje está caindo bastante, 5,8% nesse momento. Boi gordo no mercado futuro na B3 com leve alta de 0,1% no contrato com vencimento mais próximo da B3. Tavinho, esse é o retrato do mercado nesse momento. Bom, vamos lá então para outros assuntos. As projeções dos analistas para a inflação e para a taxa Selic deste ano subiram, enquanto as estimativas para a evolução do PIB caíram nesta semana, segundo dados divulgados pelo relatório Focus do Banco Central. A estimativa do IPCA para este ano subiu de 3,76% para 3,80%, enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,66% para 3,74%. A projeção para 2026 continua em 3,5%, a mesma taxa de variação esperada para a inflação de 2027. Para o Produto Interno Bruto, a mediana das projeções de 2024 caiu de 2,09% para 2,05%.
A previsão para 2025, 2026 e 2027 continua em 2%. A projeção para a taxa básica de juros avançou de 9,75% na semana passada para 10%, enquanto a previsão para 2025 permaneceu em 9%. A projeção para 2026 também continuou em 9%, mas a taxa esperada para 2027 avançou de 8,63% para 9%. Apareceu aí no meio das imagens ilustrativas um avião descendo, mas na verdade não tem nada descendo, está para cima, está subindo as projeções. Como é que você vê esses novos números? Tavinho, preocupa, claro, o pessoal está chegando a uma inflação maior para esse ano. Parte disso já é efeito esperado das enchentes no Rio Grande do Sul, está impactando bastante, produção de alimentos, inclusive. Também outros produtos que são produzidos aqui no Estado, isso tudo tem impacto, claro, inflacionário, quase inevitável, pela importância do Estado na economia, especialmente na economia agropecuária, em alimentos, né? Então, o IPCA aqui refletindo em parte essa situação, 3,8%, o pessoal está menos otimista ou mais pessimista com relação à inflação. Por outro lado, a tendência de decréscimo no comportamento do PIB. Eu diria que também tem um componente de preocupação aqui com a economia do Rio Grande do Sul, não vai contribuir mais como era esperado para o PIB brasileiro deste ano, portanto, está aqui o pessoal reduzindo a expectativa para 2,005, estava em 2,08, o governo está esperando até 2,2, até 2,5% de crescimento, possivelmente vai ter que revisar também essa situação. E outra consequência, que uma coisa leva a outra, né? O pessoal, isso eu já imaginava na semana passada, aumentando a perspectiva de fechamento do ano com a taxa de juros básica, que é da economia brasileira, que é a taxa Selic, voltando aos 2 dígitos. Tavinho, esse é o dado triste da história, havia aquela expectativa de voltarmos a um percentual civilizado aqui dos 9%, foi como começou o ano, aí foi subindo, já voltamos aos 2 dígitos, 10% é a perspectiva agora da taxa de juros para o final do ano. Não é uma boa notícia também, infelizmente. Não é uma boa notícia, e o caso do Rio Grande do Sul ajuda, sem dúvida alguma, a criar aí um pouco desse novo panorama, que nós estamos apenas em maio, né? Até o final do ano, muita coisa pode acontecer. Mas já que você tocou no Rio Grande do Sul, primeiro deixa eu me corrigir aqui que na sexta-feira eu falei que a água do estádio do Grêmio estava baixando. Você até me lembrou. Não, acho que não é do Grêmio, é do Internacional. E era do estádio do Internacional mesmo que estava baixando primeiro. O Inter, inclusive, já está pensando em voltar a treinar lá no seu campo de treinos. Mas por falar em Rio Grande do Sul, na tentativa de recomeçar, produtores do Rio Grande do Sul retomaram a colheita da soja, do milho e do arroz. As enchentes devastaram tudo o que encontraram pela frente no Rio Grande do Sul. Lavouras de soja por todo o estado tiveram grandes perdas. Agora, os produtores querem salvar o que podem. Isso porque a cada dia que a oleaginosa fica molhada no campo, mais perdas vão ser registradas, já que pode ocorrer a abertura das vagens, a germinação dos grãos ou ainda a proliferação de fungos. Quando as chuvas começaram, 15% das lavouras ainda não tinham sido colhidas. Segundo a Emater Gaúcha, houve queda na qualidade do grão pelo excesso de chuvas. Ao todo, foram plantados mais de 6,5 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul. Porém, a entidade divulgou que em algumas cidades, os agricultores preferiram não colocar as máquinas no campo, porque o comprometimento foi tão grande que não cobriria os custos de produção. Já em relação ao milho, a Emater revela que o excesso de umidade causou perdas na produtividade e de qualidade das espigas. Houve também o aparecimento de algumas doenças fúngicas. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do país. Porém, não foi possível avançar muito na colheita dessa cultura. A Emater do Rio Grande do Sul tenta, junto aos produtores, conferir como está a situação do arroz que ficou armazenado nos silos, já que muitos ficaram inundados. Para piorar, ainda existe a dificuldade de escoamento. Bom, Silmar, parece que a colheita do arroz já tinha caminhado bem aí, tinha muita coisa em silos, inclusive. Ao contrário aí do que foi dito, inclusive, foi dito pela Federa Arroz que não havia necessidade de importação aí de 1 milhão de toneladas de arroz por parte do governo, a não ser para repor estoque de passagem. É verdade, também. Os dados que se tinha da própria matéria aqui, quando as enchentes começaram, é que
e 3% das lavouras já estavam colhidas. Então, faltava 17%. Falando do arroz, né? Soja faltava um pouco mais. E isso realmente teve problemas aqui de continuidade, né? Muito difícil. O arroz já é uma área, produzido em áreas irrigadas, né? Então, só que o excesso de água foi realmente ultrapassou todos os limites. E isso deixou muitas lavouras alagadas até hoje, inclusive em algumas regiões. Então, é difícil aproveitar esse tipo de arroz. A colheita continuou na semana seguinte. Esses dados da Emater divulgados na sexta-feira mostraram uma evolução, inclusive. Muitos produtores conseguiram colher, embora uma soja, um milho e um arroz muito úmido, ou seja, exigindo secadores aqui para tentar diminuir um pouco da umidade. Mas avançou de alguma forma. Tem problemas nos silos também, muitos silos alagados, uns inclusive foram rompidos. Um silo grande que tinha soja aqui na região da Grande Porto Alegre, de uma indústria exportadora, teve um rompimento, também houve perdas aqui nesse silo que tinha 100 mil toneladas de soja. Uma parte disso acabou se perdendo por conta desse rompimento. Agora, como você bem lembrou, também, o que foi colhido até agora, especialmente no caso de arroz, que é o produto mais sensível aqui, do ponto de vista do consumidor, a maior parte já estava colhida, já estava armazenada e não está segura. Então, não tem nenhum problema em termos de abastecimento. O que houve e continua havendo aí são problemas logísticos, ou seja, uma lentidão maior no escoamento desse arroz para o centro do país, por conta de pontes que foram destruídas pelas enchentes, das estradas interrompidas. Isso, claro, acaba prejudicando a logística, o transporte desse produto, consequentemente atingindo também o custo do frete, né, para levar esse produto para o centro do país, já que o Estado abastece o Brasil inteiro, 70% da produção sai daqui, né? Então, o arroz que se consome em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., vem do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria. E isso, claro, é afetado, e o governo é preocupado, já terminou a abertura de importações de arroz dos países do Mercosul, e agora tem uma novidade aqui dessa segunda-feira, parece que vai abrir mais importações de produtos de fora do Mercosul. Eu diria que é totalmente desnecessário, como já era necessária a primeira medida, ou seja, vai acabar nos inundando com arroz importado sem a menor necessidade, e prejudicando o produtor do sul do país, que está sofrendo já com perdas na lavoura. O país com arroz de fora, prejudicando o produtor de arroz, que já vem numa situação difícil já há algum tempo, né? E agora poderia aí até salvar um pouco aí das suas dívidas e compromissos por conta da colocação desse arroz, e aí vem esse excedente de arroz. Então é um negócio engraçado. A hora que não precisa, compra. A hora que precisa, não compra. E assim vai, né? É que nem a história do leite aí. Bom, vamos para o fato geopolítico do dia, que tem um novo componente aí, que é a morte do presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, num acidente de helicóptero ontem, numa região montanhosa de difícil acesso, quando voltava de um compromisso na companhia de sua comitiva. Ao todo morreram 9 pessoas, entre comitiva, piloto, copiloto, aí morreu o presidente, morreu o chanceler, morreu também o presidente, o governador de uma província do Irã, enfim, morreu gente importante. E o Ibrahim Raisi era o líder espiritual que iria substituir o Ali Khamenei, que está aí com 88, 89 anos de idade, está com sérios problemas de saúde, é o líder espiritual do Irã, é o sucessor do Khomeini, da turma do Khomeini, né? Isso cria um problema, como você disse, não influenciou nos preços do petróleo hoje, né? Mas politicamente, na sucessão iraniana, cria um ponto de interrogação. Claro que existem outras opções, devem ser colocadas outras pessoas, já tem até indicado um nome, mas estava tudo pronto para que ele assumisse como líder espiritual, porque ele também era, e era um homem importante dentro da hierarquia dos ayatolás e do governo iraniano. Estava como presidente, mas foi juiz, foi magistrado, foi do Ministério Público, trabalhou como advogado. Em 1988, no final da guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, ele estava naquelas comissões julgadoras que mandaram para o paredão um monte de adversários políticos sob a orientação e mando do Khomeini, né? Depois nós tivemos aí outros ayatolás que foram sucedendo, mas ele era o homem forte. E aí morreu lá, os Estados Unidos não mandou condolências, como não ia mandar, o Brasil mandou, e morreu na queda de um helicóptero que é muito velho. É um helicóptero Bell 212, ele é utilizado até hoje pela Força Aérea
pela Marinha de diversos países da Europa, só que tem peça de reposição, tem aparelho novo. E o Irã tem um boicote, na época do Shah Reza Pahlavi, se abasteceu de armas, aviões, helicópteros, tanques e equipamento que era associado ao governo americano, só que depois, com os ayatollahs entrando em cena, o governo americano cortou completamente, teve aquele caso dos reféns, inclusive, né? O governo cortou e eles não têm como ter peça de manutenção no mercado internacional, porque ninguém pode exportar para lá peças para reposição nesses equipamentos. Portanto, pode ter sido um defeito técnico aí, mas, de qualquer forma, cria mais um incidente interessante aí dentro da geopolítica que já vem acumulando aí algumas coisas seguidas, né, Silmar? O primeiro momento aqui se pensou em algum tipo de atentado, mas aparentemente já foi descartado, foi um acidente, efetivamente. O helicóptero possivelmente caiu de velho, assim como você mencionou. E agora surge uma nova eleição pela frente, daqui a 70 dias, enquanto isso assume o vice-presidente, que é alinhado lá com o Ayatollah, portanto não deve haver nenhum sobressalto aqui na continuidade da política iraniana nesse momento, da condição do governo, por conta dessa sucessão tranquila. Agora tem eleições, ou seja, no Irã não tem esse negócio de o vice assumir por resto da vida, como acontece no Brasil. Então tem eleições, 70 dias, e aí vamos ver como é que a coisa vai andar dali para frente. Por enquanto é só um ponto de interrogação. O fato é que não teve grande turbulência no mercado, a menos que houvesse algum tipo de atentado, simplesmente aí um ponto de interrogação novo, não chegou a afetar mercados em geral, o petróleo praticamente não reagiu em função disso, até caiu um pouquinho. Portanto, por enquanto, a questão ainda está sob controle do ponto de vista de efeito geopolítico de algum tipo, nada fora do comum por enquanto. É apenas uma sucessão nova no Irã, que sofreu muito com sanções ultimamente e vinha tendo dificuldades em importações, por exemplo. O próprio Brasil, por exemplo, exporta milho para o Irã. Só que boa parte dessa exportação, por conta das sanções, estão se acontecendo por via transversa. Lá você está atravessando a Turquia, por exemplo, o nosso milho vai para a Turquia e lá dentro da Turquia, então, acaba sendo direcionado para o Irã. A exportação direta está complicada. O Brasil também tem outros interesses com o Irã, compra matéria-prima para a nossa produção de fertilizantes também. Enfim, tem boas relações com o Irã. Mas o Irã é da outra turma, né? É da outra banda. É da banda do Putin, é da banda do chinês, é da banda do sírio, enfim, é o pessoal do contra aí. E Estados Unidos e seus aliados já começam a fazer conjecturas e a criar hipóteses aí. Mas é muito difícil acontecer alguma coisa no Irã. A oposição, há algum tempo atrás, andou se manifestando, mas lá o couro come. O cacetete come e não tem moleza, não. Então, não sei se a oposição iraniana vai tentar fazer algum tipo de reação lá dentro, mesmo que CIA, Estados Unidos e outros organismos internacionais aí estejam interessados em que isso vire uma bagunça para poderem sobreporem a sua hegemonia. Mas segue a vida. Vamos ver o que vai acontecer com o Irã, que é, sim, um importante parceiro comercial do Brasil, como você disse, e nós dissemos aqui, certo? Combinado, Tavinho. Boa tarde para você, toda a nossa equipe aí, Terra Viva. Até amanhã. Então vamos, até amanhã, terça-feira.